Mais um episódio do Record Jurídico nessa temporada 2026, direto do Centro Universitário Unicet. Hoje a gente recebe, eu vou dizer para vocês, ela tem impactado a vida de mais de 180 mil pessoas em suas redes sociais, falando sobre um conteúdo altamente relevante, que eu acredito que ele precisava ser dito. Para nós é um prazer receber você, doutora Laura Nascimento. Eu agradeço pelo convite. Doutora Laura, vamos começar por aí. De onde foi que surgiu esse propósito de falar sobre pessoas que precisavam escutar sua mensagem? Sem dúvidas, a partir do nascimento do meu filho, né, do Arthur, que tem 7 anos hoje, tem paralisia cerebral. Quando ele nasceu, aquele primeiro impacto, né, aquela fase de aceitação, daquele diagnóstico, de entender, de se perguntar, se questionar por quê comigo, por que com a minha família. Mas toda mãe atípica, acho que passa por essa fase e logo ela tem que se reerguer. Sim. Não dá tempo ficar sofrendo lá no fundo do poço. A gente tem que lutar pelos direitos deles. Então, rapidamente, a gente tem que se reerguer e buscar os direitos mais básicos. E o primeiro, sempre, é a saúde, né? Logo a gente percebe que os planos não oferecem ali terapia de qualidade para aquelas crianças que têm diagnósticos. E a gente tem que lutar, entrar na justiça para conseguir, muitas vezes, saúde, educação, fazer valer os direitos. E eu vi que esses direitos eram muito pouco propagados. Muitas mães não tinham noção do que elas tinham direito. Muitas mães até hoje não sabem que, por exemplo, dando um exemplo bem básico, que uma fila de espera numa clínica credenciada é negativa. É uma negativa do plano, é considerado negativa. Se o plano te coloca na fila de espera, não quer dizer que ele ofereceu a terapia na rede credenciada, quer dizer que é negativa. Então, é um exemplo bem básico, mas muitos outros direitos são desconhecidos. Então, comecei a advogar por causa do meu filho, foi minha primeira ação na área da saúde, que é a área que eu atuo hoje, há 7 anos atrás, e foi a partir do nascimento dele que eu comecei nessa área, que eu descobri esse propósito, né, que Deus tinha me colocado e Sim. Eu não tinha a menor ideia, porque eu nem queria advogar, nunca quis. Passei em concurso no 7º período da faculdade, trabalhei 8 anos no Ministério Público do Estado, depois fui para o Tribunal de Contas do Estado. Lá a gente pode advogar, né, o cargo de auditor te permite advogar. Sim. E aí, não pensava em advogar, não tinha nem tirado minha OAB, não tinha nem me inscrito, né? Tinha passado, não me inscrevi, no MP não pode ter OAB, mas quando eu fui passar no TCE, me inscrevi, tirei a OAB e só fui advogar, depois que eu já estava uns 6 anos já no TCE, que foi quando o Arthur nasceu, e eu precisei entrar com a ação para que o plano de saúde garantisse as terapias dele. Vamos começar por aí. Você me falou sobre o primeiro luto, né? A gente sempre... o primeiro luto é esse momento que você tem uma expectativa e a criança, ela nasce com uma comorbidade. Eu vou resumir sobre comorbidades e transtornos. Primeiro, explica o que é comorbidade para a gente e o que é transtorno, para que as pessoas possam entender que não é doença, é algo que a pessoa vai conviver, mas é algo que não tem como mudar, né, doutora? Sim, especificamente em relação ao autismo, né, que é o transtorno do espectro autista. Perfeito. É um espectro. E não é uma doença, é uma deficiência. É considerada deficiência para todos os efeitos legais desde 2012, com a Lei Berenice Piana, que é o Estatuto da Pessoa com Autismo, que considerou o autismo deficiência para todos os efeitos legais, que foi, assim, um marco, porque a partir daí são garantidos todos os direitos que é garantido a uma pessoa com deficiência. Perfeito. E as comorbidades geralmente são condições associadas ali a uma determinada condição. Por exemplo, autismo. Tem muitas crianças que têm autismo e têm TDAH, e têm superdotação, e têm deficiência intelectual. Então, esses outros diagnósticos satélites ali são considerados comorbidades. Essa é uma parte um pouco mais da medicina, mas de tanto atuar nessa área, né, a gente acaba tendo contato com muitos relatórios médicos, com muitos neuropediatras, e eu vejo muito conteúdo sobre isso também. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não é doença, é uma deficiência, uma condição que é genética. Hoje a gente já sabe que é genética. Hoje a gente sabe que a cada 31 crianças, uma tem autismo, né, que são dados do IBGE, e é isso. Vamos lá. Você me falou, por exemplo, sobre caso de negativas. Eu vou fazer 2 perguntas rápidas sobre o plano de saúde. A primeira, como resolver a questão das terapias corretas para o meu filho? E segunda, medicamento, o plano de saúde pode pagar? Como é isso? Certo. Em relação às terapias, a gente tem que entender, e plano de saúde, né? A gente tem que entender que a regra é a rede credenciada. Eu falo isso para todos os meus clientes.
regra, rede credenciada. Só que no momento que essa rede credenciada não é apta, seja porque você está numa fila de espera, seja porque a terapia é 30 minutos e o médico prescreveu 1 hora, seja porque o terapeuta que lhe indicaram naquela clínica credenciada não tem a formação específica naquele método que o médico indicou, aí a gente tem uma negativa. Né? Tem a negativa expressa, que é quando o plano diz, olha, essa terapia não está no rol da ANS e não vou lhe fornecer. Perfeito. E tem a negativa branca, que a gente chama, que é quando o plano te manda para um local dizendo que tem e quando você chega nesse local não tem. E é o que está acontecendo muito com a verticalização. Os planos estão descredenciando várias clínicas e formando seus centros próprios de terapias. Perfeito. E quando essas pessoas vão para o centro, elas veem que muitas vezes não tem todas as vagas que tem é na hora da escola da criança, tem filas de espera, os profissionais ainda estão em formação. Então, quando essa rede é inapta, o plano tem o dever de custear na rede particular, né? Aliada a um vínculo terapêutico que pode ter se formado ali, porque aquela mãe não encontrou rede apta e acabou indo para uma clínica particular, né? Então, a falta da rede apta, aliada ao vínculo terapêutico, gera esse dever do plano custear numa clínica particular. Em relação a medicamento, existe um entendimento de que medicamentos de uso domiciliar, né, como diversos medicamentos, né, não são dever do plano de saúde custear. Mas alguns medicamentos específicos, né, que alguns nem são considerados medicamentos em si, né? Mas, por exemplo, o canabidiol, que é muito comum o uso para crianças com autismo Perfeito. E com outras deficiências. Crianças que têm epilepsia, já tem evidências científicas que o canabidiol age muito bem na epilepsia, né? Tem experiências de famílias nisso. Então, o canabidiol, a gente já tem várias decisões obrigando o plano de saúde ou o Estado a custear para essas famílias. Mas, geralmente, aqueles medicamentos de uso domiciliar, ali alguns medicamentos antidepressivos, antipsicóticos, a gente não consegue esse custeio pelo plano. Vamos lá também. Com relação à terapia, você me falou que o plano, às vezes, ele oferece alguns tipos de terapias. Mas em determinados casos, a criança ela precisa ter uma terapia método ABA, ela precisa ter uma constância maior, por exemplo. E é muito comum ver lá no centro, inclusive eu acompanho pessoalmente, com relação a criança ter uma deficiência na fala e não ter, por exemplo, uma TO. Ter uma fono disponível, que era o óbvio. E ter outras terapias disponíveis, mas não aquela que é urgência. Como é que eu posso fazer nesse caso? Isso é negativa, né? Se você tem uma prescrição médica que fala que seu filho precisa de fono o método que seja, né? Comunicação alternativa, prompt, PECS, psicóloga, no método ABA, né? Na ciência ABA, que a gente nem fala mais método, porque é uma ciência. Sim. Robustamente comprovada cientificamente a sua eficácia, principalmente para casos de pessoas com autismo. Então, se eu tenho uma prescrição médica com psicomotricidade, com fono, com TO com integração sensorial, e a clínica só oferece uma dessas terapias, em relação às outras, se caracterizou ali uma negativa, né? Então, a gente tem como ajuizar uma ação perante o judiciário para que o plano custeie essas terapias na rede particular, já que a rede credenciada que ele apresentou ou não tem vaga, ou os profissionais não são habilitados, não são nos métodos prescritos, ou tem fila de espera, ou não tem vaga no contraturno escolar, né? Entre tantas outras questões que a gente vê muito, infelizmente, nas clínicas credenciadas e nesses grandes centros de terapias próprios dos planos. Vamos simplificar aqui. A senhora falou judiciar. Na verdade, o que é que a pessoa, o que é que você vai fazer com aquela pessoa que está sofrendo isso agora, a partir do momento que ela contrata a doutora Laura? Pronto, contrata um advogado especializado em direito da saúde, isso é muito importante falar, porque todos os dias eu recebo pedidos para assumir processos que foram iniciados pelo vizinho, pelo primo do amigo que acabou de se formar, achando que direito da saúde é fácil, e não é nada fácil. Perfeito. Principalmente ações de terapias. Ações para custeio de terapias pelo plano é a ação de longe mais desgastante do direito da saúde, que requer mais conhecimento técnico, mais técnicas e estratégias. Então, tem que ser uma pessoa de fato especializada. Então, primeiro procura esse advogado especializado. A partir daí, esse advogado vai te ajudar a recolher toda a documentação necessária, né? A peça principal de uma ação dessas é o relatório médico. Então, esse relatório médico precisa estar completo. Eu preciso ter o diagnóstico com CID, o histórico, a prescrição das terapias, com os métodos e a frequência, né?
O que acontece se essas terapias não forem feitas imediatamente com aquele paciente? A gente precisa ter lá, que é o que vai subsidiar nosso pedido de liminar. Então, a gente vai procurar também relatórios dos terapeutas que já atendem essa criança, orçamentos para compor tudo ali que precisa para ação. A gente vai precisar fazer uma busca de rede, porque muitos pais não têm isso documentado. Eu fui numa clínica credenciada, não tenho nada, não tenho nenhuma prova. Então, a gente vai orientar nessa parte também de fazer a busca de rede, se não tiver ainda, de como provar que o plano não ofereceu a rede credenciada apta. E essa parte pré-processual é crucial. Essa documentação está bem redonda, é muito importante para a ação. E é engraçado que as clínicas, elas têm uma... Como é que eu posso dizer? São treinadas, as pessoas são treinadas a não produzir provas contra si, né? Com certeza. Então, essa é a importância também, né, doutora, de estar desde o início que você está procurando esse direito de estar com a mão dada com alguém que saiba. Com toda certeza. Eu sempre falo, isso aí é a parte quase que principal do trabalho. Uhum. Porque é a partir dessa documentação que a gente vai montar toda a ação e daí para frente, né? Da petição inicial para frente. Muitas vezes, e está cada vez mais difícil produzir essa prova, porque as clínicas não querem fornecer os certificados dos profissionais. Então, assim, eu parto do pressuposto que você não quer mostrar um certificado de um profissional seu para provar que ele tem uma formação ali que foi prescrita, é porque não tem. É porque não tem. E tem uma coisa chamada inversão do ônus da prova, que assim, a parte hipossuficiente, que é o beneficiário do plano de saúde, ele é a parte hipossuficiente. Quem tem que provar que tem é o plano, é a clínica, que tem mais condições de provar. E isso é uma dificuldade, porque muitas vezes os magistrados não fazem essa inversão, não consideram e ficam colocando ali para a mãe atípica, para o beneficiário provar tudo. Não chama o plano para provar. E para essa mãe fazer essa prova é muito mais difícil do que para o plano, né? Às vezes, quando ele chama o plano, não, plano, traga aqui nos autos os certificados de quem você indicou. Ele junta um QR Code com 100 certificados para a gente se virar e procurar lá o nome do profissional que ele indicou e ver se tem a formação. É um absurdo, assim, um completo absurdo. Quando isso aconteceu no processo meu, eu até pedi para ser retirado dos autos esse QR Code, que ele traga o certificado dos profissionais que ele indicou. Perfeito. E não dificulte ainda mais a prova. Eu tenho uma pergunta. Como a tua base familiar, ela influencia na tua carreira? Que eu percebo que você não é só técnica, tem uma parte também de preocupação, como se o processo fosse seu. Sim, com certeza. A base familiar minha, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu tive muita, muita sorte, né? Meus pais sempre me apoiaram desde o início, em tudo que em relação ao Arthur e ao Henrique também. Que o Henrique também é uma criança neurodivergente, foi diagnosticado recentemente com superdotação e TDAH. Então, eles sempre me apoiaram muito em relação a tudo. Sim. E são grande parte da minha rede de apoio. Tem uma pessoa que cuida dos meus filhos desde que o Henrique tinha 1 ano, viu? Eu estava grávida do Arthur quando ela chegou lá em casa, que é a Rejane. Todo mundo que me segue conhece ela, que eu gosto muito. Sim. Que é assim... A pessoa que eu falo muito para ela, que eu devo tudo que eu tenho hoje, todas as crianças que eu já ajudei, tudo a ela, porque sem ela eu não conseguiria trabalhar da forma que eu trabalho muito, muito mesmo. Então eu agradeço muito a ela. Então tem uma rede de apoio muito forte. E meu esposo, claro, que é um pai maravilhoso, não foi aquele pai que o diagnóstico entrou pela porta e ele saiu pela janela, pelo contrário, né? Sim. Ele segurou a barra em todos os momentos que eu precisei. E até hoje, nem é certo falar me ajuda, né? Ele participa de tudo. Perfeito. Ele quer cada decisão que a gente toma em relação ao Arthur, de tudo. E o que eu vejo em relação aos meus clientes é que falta muito essa rede de apoio para eles, né? Para essas mães. Todo dia eu falo com mães no Instagram, no WhatsApp, minhas clientes ou não, que estão ali no esgotamento máximo, que estão assim à beira de acontecer o pior, de um colapso, porque não tem rede de apoio nenhuma, são mãe solo, o pai abandona, estão com depressão, tem que cuidar sozinha, às vezes tem um BPC, se assinar a carteira e pagar alguém para cuidar do filho, perde o BPC. Então é uma situação crítica, assim, dessas mães. Não tem apoio psicológico de nada, tudo é nas costas delas. E para finalizar esse episódio, primeiro agradecer por você ter vindo ao Recorte Jurídico. Já te convidar para novos projetos, que a gente está conversando nos bastidores, te convidar para novos projetos aqui. Eu queria que você fizesse um resumo do que eu esqueci de te perguntar. Ah, perfeito. Eu acho que as mães atípicas precisam, no contexto que a gente vive hoje, as famílias atípicas como um todo, buscar os seus direitos. E para você conseguir efetivar esses direitos, o primeiro passo é conhecê-los.
Então, busque conhecer os direitos dos seus filhos. Eu sei que é mais uma atribuição para a gente, né? Sentar numa cadeira e ler e buscar esses direitos, mas hoje a gente tem informação de um jeito muito mais fácil. Então, busque conhecer esses direitos. Hoje em dia a nossa legislação é muito vasta, tem muitos direitos. Isenção de PVA, mesmo que o carro esteja em nome dos genitores, do pai ou da mãe, saque antecipado de FGTS, redução de carga horária para servidores públicos, dedução integral dos gastos com escola no imposto de renda, com retroativo dos últimos 5 anos, direito à saúde, a terapias próximo à residência, não ficar em fila de espera, né? Direito à educação inclusiva, na parte de educação inclusiva Sim. A gente tem inúmeros direitos. Todo aluno com deficiência tem direito a um plano de ensino individualizado, a um profissional de apoio, se ele tiver necessidade de alimentação, locomoção, higiene, comunicação. Então, são muitos e muitos direitos. Muitas vezes as mães não conseguem efetivá-los por falta de conhecimento. Muitas vezes também elas tentam e não conseguem e acabam tendo que recorrer à justiça. Não é fácil enfrentar um processo judicial, mas se é o meio necessário para que a gente consiga efetivar os direitos mais básicos dos nossos filhos, vamos lá, a gente tem que tentar. Então, quero deixar essa mensagem de força, de incentivo, para que as mães, por mais que estejam passando por tantas dificuldades, que eu sei que são muitas renúncias, muitas escolhas, que elas busquem esses direitos e busquem efetivar esses direitos para os filhos dela, porque depois que você consegue, a vida muda. O prognóstico dessas crianças muda. Bem, pessoal, essa foi a doutora Laura Nascimento. Agradecer a tua participação no Record Jurídico. O sentimento é só de gratidão pela disponibilidade de ter vindo ao programa. Para você que quer acompanhar o @, da doutora Laura, qual @ que ele pode seguir lá? @Laura Nascimento ADV. Tá bom. E segue, compartilha esse episódio, compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que você acredita que realmente está precisando dessa palavra amiga. E também pode consultar a doutora Laura, né? Claro. Para que possa tirar alguma dúvida, não? Com certeza. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.